Aí você relê a mensagem 3 vezes, tenta achar a maldade onde talvez só tivesse tédio, e percebe que a sua raiva veio forte demais, desproporcional demais, com juros e correção monetária. É bizarro como a gente carrega um paiol inteiro de pólvora dentro do peito, só esperando o vizinho acender um fósforo errado na calçada. Você está ali na beirada da cama, com o celular na mão, a luz azul da tela iluminando o teto do quarto escuro, e o dedo digita na barra de pesquisa do Google aquela frase exata, o que é gatilho emocional. Você não mandou mensagem para ninguém. Ninguém sabe que você está buscando isso. Mas você precisa de um termo técnico, de um diagnóstico rápido, de uma palavra que explique por que o seu peito apertou daquele jeito esquisito por causa de uma frase idiota que alguém soltou na mesa da cozinha 5 minutos atrás. Será que eu tô exagerando demais? Será que qualquer coisinha agora me tira do sério? Será que eu virei aquela pessoa insuportável com quem ninguém mais consegue conversar direito sem pisar em ovos? A pergunta que fica rodando na sua cabeça, aquela que você não fala nem para o seu melhor amigo, é: por que eu reajo desse jeito desproporcional, como se a minha sobrevivência estivesse em jogo, por causa de um comentário que todo mundo achou normal? Sabe quando a pessoa muda o tom de voz levemente, ou faz aquela pausa antes de responder, ou esquece de colocar o ponto final na mensagem do WhatsApp, e de repente o seu dia inteiro descarrila? Você não tá fisicamente em perigo. Não tem um urso na sala, não tem uma ameaça real. Mas o seu corpo aciona o alarme de incêndio completo. O coração acelera, a garganta fecha, a mandíbula trava, e você gasta as próximas 3 horas ruminando cada sílaba que foi dita, imaginando respostas cínicas que você nunca vai ter coragem de falar em voz alta. E aí você entra no ciclo clássico de quem não aguenta mais a própria cabeça. Você começa a vasculhar o próprio passado como se fosse um detetive amador procurando um fio de cabelo na cena de um crime. Será que isso vem da infância? Será que foi aquela vez na escola? Será que eu tô acumulando tanto lixo emocional que qualquer brisa derruba a minha torre de cartas? Lembra daquele filme Divertidamente, quando a alegria e a tristeza saem viajando por aquelas ilhas de personalidade e acabam mexendo nas memórias base, fazendo o painel de controle inteiro entrar em curto-circuito? Na nossa vida adulta, a gente passa o tempo todo fingindo que o painel tá impecável, organizado, limpo. A gente aprendeu a fingir que aguenta tudo, que nada atinge, que a casca é grossa. Mas aí vem um pequeno detalhe, um olhar meio de lado, um suspiro impaciente no meio de uma frase, um apelido antigo que ressurge, e bum! É como se alguém apertasse um botão secreto que estava escondido ali embaixo, acumulando poeira. O Baruch Spinoza, um filósofo que passava os dias trancado no quarto pensando sobre como a nossa mente tenta desesperadamente manter o controle das coisas, falava muito sobre os afetos. Ele dizia que nós somos movidos por forças que a gente mal conhece, e que a maior parte do nosso sofrimento vem de achar que nós somos donos absolutos das nossas reações, quando na verdade a gente é só um barco pequeno no meio de uma correnteza invisível. Spinoza não estaria preocupado em te dar um conselho de autoajuda tipo respire fundo e pense positivo. Ele ia olhar para você encarando a tela do celular e diria uma verdade seca. Você se assusta com a própria fúria porque passa a vida inteira fingindo que não tem feridas abertas debaixo da roupa. É uma sensação muito específica de solidão mental. Aquele momento em que você fecha a aba do navegador no celular, bloqueia a tela, joga o aparelho pro lado do travesseiro, mas o pensamento continua rodando em looping infinito no escuro do quarto. Você tenta dormir, mas a frase continua ecoando. A cena continua se repetindo. E você se pergunta, com uma ponta de exaustão que já virou rotina: será que eu vou passar o resto da minha vida reagindo a fantasmas que moram dentro de mim? Será que eu sou a única pessoa no mundo que guarda uma frase dita num almoço de família em 2014 como se fosse um documento secreto da CIA? E será que isso é normal, ou eu tô colecionando trauma igual criança coleciona tampinha de refrigerante? Você fica pensando, será que todo mundo anda por aí como uma armadura invisível pronta para fechar o corpo inteiro só porque alguém cruzou os braços na mesa do café? Porque é isso que confunde a gente. A reação é sempre desproporcional ao tamanho do grão de poeira que caiu no olho. A pessoa só esqueceu de colocar o tomate na sacola e você já sente aquela vontade irracional de sumir, de trancar a porta, de mandar todo mundo ir catar coquinho. E aí vem a dúvida que paralisa antes de apagar a luz. Será que o problema sou eu que não sei conviver, ou o mundo inteiro resolveu apertar os meus botões de propósito? A gente se sente meio que nem o personagem de Divertidamente quando o painel de controle principal começa a piscar em vermelho escuro e nenhuma chavinha responde mais. As emoções tomam o controle da nave e você vira passageiro do seu próprio vexame. O pior de tudo não é perder a paciência. É o minuto seguinte. Aquela ressaca moral em que você fica olhando pro teto, mudo, tentando entender de onde tirou tanta força para explodir por causa de uma bobagem. Sabe o que o Sartre dizia sobre a nossa liberdade? Ele falava que a gente tá condenado a ser livre. Mas o que ele não contava é que a gente passa boa parte do tempo tentando fugir dessa condenação porque ela pesa demais.
A gente prefere acreditar que foi o destino, que foi o clima, que foi o café fraco, do que encarar a responsabilidade de olhar para dentro da própria bagunça. É muito mais fácil pesquisar um termo clínico no Google na esperança de achar uma desculpa médica, o rótulo científico que explique por que a gente é assim, meio poroso, meio machucado, do que aceitar que a vida exige uma coragem que a gente nem sempre tem na gaveta. Aquele momento em que você fecha a aba do navegador e o reflexo do seu rosto aparece na tela escura do computador é implacável. Você se olha e pensa, caramba, eu tô gastando tanta energia tentando consertar um passado que já passou, que esqueço de viver um metro quadrado onde eu tô pisando agora. É como se a nossa história inteira fosse um filme do Hitchcock onde a gente passa 2 horas fugindo de um perigo que só existe na nossa cabeça, enquanto o mundo real tá lá fora, girando em silêncio, esperando a gente tomar fôlego. Então, na próxima vez que a respiração faltar por causa de um detalhe mínimo, lembra que não precisa fingir que tá tudo sob controle o tempo todo. A nossa mente é um depósito cheio de caixas antigas, e às vezes a gente esbarra nelas no escuro. Dá um desconto para essa versão cansada de você que tá tentando dar conta de existir sem manual de instruções. O dia já foi longo bastante. Fecha o olho, deixa o pensamento ir embora com a maré e vai lá viver a parte do dia que ainda dá tempo de salvar. A pergunta na sua cabeça agora é: será que todo mundo passa a vida inteira reagindo aos próprios traumas sem perceber, ou só eu que fui fabricado com defeito de fábrica? E se a minha paciência curta de hoje for só o eco de uma bronca que levei aos 10 anos e que eu nem lembrava mais? A gente fica se perguntando se existe uma versão ideal de si mesmo guardada em algum lugar, esperando o dia em que a gente finalmente vai zerar o medidor de estresse e virar uma pessoa calma, madura, que resolve tudo tomando um chá na varanda. Será que todo esse esforço para não surtar por causa de uma bobagem não é, no fundo, só o medo gigante de descobrir que por dentro a gente é uma bagunça que não tem conserto? Acontece que a nossa mente funciona exatamente igual àquela cena clássica de Divertidamente, onde a gente assiste à alegria tentando desesperadamente impedir que a tristeza encoste nos painéis de memória principal. Só que, na vida real, não tem uma equipe bonitinha na central de controle mexendo em alavancas coloridas. O que a gente tem é uma pia cheia de louça, um vizinho barulhento e a sensação súbita de que o chão da sala sumiu debaixo dos nossos pés por causa de um comentário idiota que fizeram no grupo da família. A gente quer um manual de instruções que diga exatamente onde apertar para desligar essa sensibilidade toda, como se a alma humana fosse um eletrodoméstico com defeito que dá para consertar com uma chave de fenda e um tutorial de 10 minutos no YouTube. Spinoza dizia que a gente sofre tanto justamente porque não entende as causas daquilo que nos afeta, achando que somos capitães de um navio que na verdade está à deriva numa tempestade que a gente nem ajudou a criar. E é bem isso. A gente gasta uma energia desproporcional tentando fingir que é forte, que nada nos atinge, que a casca é dura, até que o cheiro de café, uma música aleatória tocando no rádio ou um tom de voz mais seco no corredor acionam aquela chavinha invisível. E lá vamos nós, tropeçando nas próprias emoções, tentando entender por que o mundo inteiro parece continuar girando enquanto a gente ficou preso dentro de um segundo que aconteceu 10 anos atrás. Lembra daquele episódio de Stranger Things em que o mundo invertido invade a cidade de fininho, pelos cantos escuros, pelos campos onde ninguém tá olhando? É exatamente assim que o passado toma conta da gente. Ele não bate na porta pedindo licença, ele entra pela fresta da porta enquanto a gente tá distraído tentando passar um pano na sala. Então, na próxima vez que você se pegar revivendo uma discussão inútil de 3 dias atrás enquanto tenta fechar os olhos para dormir, dá um tempo para você mesmo. Não precisa resolver o universo inteiro antes de apagar a luz. A vida real acontece bem aí, nessa respiração meio curta, nesse peito que insiste em apertar e nesse dia que já fez o melhor que podia com a bagunça que tinha. Vai lá descansar, amanhã o mundo continua no mesmo lugar. Obrigado por ouvir. Deixa o like, e não foi ChatGPT no piloto automático.